Olá, pessoas. Ah, eu sou a Lu e hoje a gente vai falar sobre atendimentos a pessoas, a outras pessoas que estão lá no evento precisando da sua ajuda. E o título da nossa apresentação é Atendendo Pessoas e Não Mesas, porque justamente a gente quer focar em como lidar com pessoas, embora a maior parte desse atendimento vai ser no meio de uma partida, mas a gente vai falar de outras coisas também, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre quais são os nossos objetivos aqui. Então, pra vocês saberem quem sou eu e por que esta pessoa aleatória está aqui falando com vocês, eu sou Lu, eu sou juiz L0 de Fábio e juiz L2 de Magic. E o meu chat não está aparecendo, agora sim. Okay. Eu sou ex-professora de matemática, e então já tomei muito xingamento por isso. Atualmente eu sou analista de suporte de treinamento numa empresa de software. E eu já tive que separar bate-boca de jogador algumas vezes. Faz parte quando você lida com pessoas. Mas eu também já tive que indicar onde fica o banheiro, que hora termina a rodada, onde que está começando um evento que eu não faço ideia do que seja, várias vezes. Porque é isso, é atender pessoas também. E, obviamente, eu não tenho uma brusinha amarela e eu não tenho uma foto decente. Faz parte. E do que a gente vai tratar hoje? Como eu falei, a gente vai tratar de atendimento. E a minha ideia aqui é falar especificamente pensando numa comunidade de juízes que está começando agora, para uma comunidade de jogadores que está começando agora, tá? Então, assim, quando a gente fala de quando a gente fala de jogadores, quando a gente fala de clientes, quando a gente fala de atendimento, tem um mundo inteiro sobre isso. Você pode falar de várias perspectivas, você pode se adentrar em muita coisa, mas tudo que a gente vai falar hoje é mais focado na ideia de pessoas que estão começando a atender agora. Então, você que tira dúvida, que lê regra, que até acompanha torneio, mas que nunca foi a pessoa que, quando levantam a mão, estão te chamando, é para você essa apresentação. Tá? Se tiver alguém aqui que é exatamente essa pessoa, seria muito legal que você falasse no chat, só para eu não sentir que estou falando para ninguém. E a gente também vai falar aqui pensando justamente nos eventos de lançamento, então pensando em pessoas que estão começando agora. Dá para falar, por exemplo, sobre, e se eu achar que alguém está trapaceando, e se eu achar que uma pessoa, tipo, está fazendo algo errado de propósito, ou tretas homéricas, ou pessoas que estão sendo babacas e xingando no evento, daria. Mas aqui a gente vai ser bem princípio, tá? Então, bora lá. Mais uma coisa, eu sei que tem muita gente experiente aqui, e vocês serão muito úteis mais para frente nessa apresentação, então, por favor, tragam suas opiniões, tragam suas experiências aqui no chat daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a parte de conteúdo mesmo. O que atendimento parece ser? Alguém chama um juiz, aí você vai lá até a mesa, você escuta a dúvida, você responde a dúvida, e você volta para o salão para estar disponível para atender outras pessoas. É mais ou menos a ideia que vocês tinham do que é atendimento de mesa? Responde aqui para mim no chat, ou no áudio, pode abrir o áudio também, não faço questão. Tipo isso, Rafa, tipo isso, Laila. Beleza. Parece coerente. Top. Show. Mas o que atendimento é mais parecido com? É mais tipo isso aqui. Tipo, você queria que alguém chamasse o juiz, mas as pessoas não estão chamando o juiz. Aí, finalmente, alguém chama o juiz. Aí você fica azul, verde, vermelho, não sabe onde você enfia a mão, não sabe o seu nome mais, mas tudo bem, você vai lá até a mesa. Aí você tá chegando na mesa, como é que você vai abordar esses jogadores, meu Deus? Mas tudo bem, você dá boa tarde, o evento é 8 da manhã, você dá boa tarde para os jogadores, tá tudo certo, vida que segue. E aí as pessoas têm uma dúvida e você não tá entendendo o que é que essas pessoas estão falando. Mas aí, beleza, você pede mais informação, pede contexto, consegue entender o que aconteceu, só que aí você fica com dúvida sobre a dúvida. Aí você
dá ali seu tempo de Nazaré, entendeu? Vai lá, ok, conseguir raciocinar. Como que eu vou responder essa pessoa sem dar informação demais? Sem dizer para ela, não, mano, essa que é a jogada boa. Aí você raciocina mais um pouco, consegue entender como que você vai responder isso. Top. Só que aí um dos jogadores vai ficar chateado com essa resposta. Aí você já estragou seu dia, né? Você tipo, putz, beleza. Só que aí você percebe que ele ficou chateado porque ele não entendeu exatamente o que você falou. Aí você explica de novo porque os jogadores não entenderam. Ok. Aí você se afasta. Só que você lembra que você esqueceu de devolver o tempo dessa interrupção. Aí você volta lá na mesa, dá o tempo de volta, top, se afasta, e aí você vê se ficou tudo bem. E aí os jogadores seguiram o jogo. Ótimo. Então, assim, quando a gente lida com pessoas, as coisas não são exatamente lineares. E tem mais um fator aqui que é não só são os jogadores que são pessoas, nós também somos, tá? É bem importante vocês lembrarem disso. Então, juiz fica nervoso, juiz esquece coisas, juiz não sabe todas as regras e todas as interações do mundo. É normal. É perfeitamente normal. Então, esse caos que eu estou mostrando aqui, tipo, eu não estou nem exagerando, não vai necessariamente acontecer tudo isso em um atendimento, mas tudo isso aqui é baseado em fatos reais. Não é tirado, assim, do nada. Então, vai acontecer coisas, você vai ter dúvidas, você vai ter inseguranças. A ideia do que a gente vai falar aqui é te dar um trailer disso, né? Te dar um preview do que vai acontecer para você se preparar, para você conseguir respirar e pensar, não, tudo bem, eu sei mais ou menos o que fazer aqui. E para você conseguir pensar depois que você teve uma primeira experiência, aí entendeu mais ou menos o que deu certo, deu errado, aperfeiçoar nas experiências seguintes. Ok? Então, agora que vocês já estão com medo de falar, vamos lá. Quais são os nossos objetivos quando a gente atende um jogador? Quando a gente atende uma mesa ou qualquer coisa desse tipo? A gente quer entender a chamada para auxiliar os jogadores em tempo razoável. Parece simples? Então, concordamos com esse objetivo geralzão aqui? O que é que vocês acham? Só que é assim, essa frase, às vezes você esquece do tempo, justo, normal. Esse é o nosso objetivo, é o que a gente tem lá no horizonte, é o que a gente tem lá na frente. Só que essa frase que parece tão simples, ela tem vários detalhes aqui. Tem várias coisinhas para a gente nos focar e ter como objetivo. A gente precisa entender a chamada, significa que a gente precisa entender como que a gente pode ajudar essas pessoas, por que que essas pessoas estão nos consultando, por que que as pessoas chamaram a gente, e a gente precisa também entender o que está acontecendo, do ponto de vista do jogo, do ponto de vista da situação, nem sempre vai ser dentro de um jogo, mas às vezes do ponto de vista do evento, como geral. A gente precisa entender todo esse contexto para poder auxiliar os jogadores, né? Então, a gente tem esse objetivo de entender não simplesmente porque, nossa, eu preciso estar ligado em tudo, mas o nosso objetivo é auxiliar essas pessoas. Então, a gente vai colher essas informações com o objetivo de devolver alguma coisa para essas pessoas. E isso tem que acontecer num tempo razoável. Porque se você vai fazer tudo isso de uma maneira completamente completa, digamos assim, você vai explorar todas as esquinas, você vai ver todas as coisas, às vezes você vai se ausentar do ambiente que você está, isso atrapalha o teu evento, isso atrapalha as pessoas que você deveria ajudar. Então, um tempo razoável, a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas é exatamente o que parece. Não significa que você vai fazer isso o mais rápido possível, mas também não significa que você tem 3 horas para resolver esse problema. Vai depender do problema, mas a gente tem que ter isso em consideração. Até porque no seu evento não existe só essa pessoinha ou essas 2 pessoinhas que te chamaram. Tem todas as outras pessoas que fazem parte desse evento. Então, sempre que a gente está atendendo alguém, a gente está pensando, tá, eu preciso de informações para processar essas informações, para devolver algo para alguém, para ajudar alguém, num tempo mais ou menos razoável. Beleza?
E como que a gente faz isso? Então, aqui a gente vai discutir algumas coisas algumas atitudes ou algumas posturas, coisas desse tipo. E eu quero a opinião de vocês do que parece razoável, do que parece ruim, do que você está em dúvida, ou do que você, nossa, depende da situação. E aí é aqui que entra a galera experiente, tá? Tragam suas experiências, tragam suas opiniões também. E eu vou colocar também a minha opinião. A gente pode discordar, talvez, mas eu acho que provavelmente a gente vai chegar num consenso, mais ou menos. E essa é a ideia aqui, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? À medida que a gente for discutindo essas situações, lembrem-se sempre do nosso objetivo, tá? Entender a chamada para auxiliar os jogadores em tempo razoável. Então tá, o que vocês acham sobre um juiz ou um oficial de torneio qualquer que é alegre? A pessoa tá lá, no meio de um area lounge, e a pessoa tá, tipo, feliz, pimpona, com um sorriso no rosto, olhando as pessoas jogar. Parece legal para vocês essa atitude? Ou você pensaria, tipo, ai, não sei se eu vou levar a sério essa pessoa. Você pode até pensar isso do ponto de vista do jogador. O que é que vocês acham? É legal uma pessoa alegre? Não é legal uma pessoa alegre? Pode abrir o áudio se vocês quiserem. Laila achou que é ótimo com parcimônia. Lucas Henrique falou é melhor do que uma pessoa de rosto fechado. Ok. Tem um limite entre alegria e profissionalismo. Beleza, Lucas. Rafael falou, eu acho legal até porque eu me sentiria mais à vontade para tirar uma dúvida. Isso é muito importante, Rafael. Lembra que lá, que nem o Lucas falou, às vezes dá medo chamar o juiz. Lembra que lá na frente a gente falou que uma coisa que acontece é as pessoas não quererem chamar juiz? Quando você tem essa atitude alegre, né, tipo, um certo sorriso, você tá mais à vontade e tudo mais, essa alegria de viver, assim, sabe? As pessoas, em geral, se sentem mais tranquilas para te chamar. Então, sim, cara, isso ajuda pra caramba, de verdade. E aí, que nem o Lucas chamou a atenção, pô, tem um limite entre alegria e profissionalismo? Cara, tem. E para mim, pelo menos, é você estar contribuindo para o evento ou você está atrapalhando o evento. Por exemplo, quem não tem aquele parente, ou às vezes é você, acontece também, que é tão alegre que fala super alto, que onde a pessoa chega é a centro das atenções. Isso não é legal para o seu evento, certo? Você não quer chamar atenção demais, você quer estar disponível, mas você quer que as pessoas estejam concentradas nos jogos delas. Então, vai existir essa limite ali entre alegria e profissionalismo. E você vai sentir muito isso do ambiente em que você está. Um lançamento com deck Zara e tudo mais, as pessoas vão estar super mais relaxadas, e aí você vai ter mais espaço para, por exemplo, conversar com o jogador, esse tipo de coisa, que é diferente, sei lá, de... Não precisa nem ser um Pro Tour, mas, por exemplo, uma final de um calling em que os dois jogadores estão super tensos lá, tipo, meu Deus, qualquer coisa que eu fizer aqui pode dar errado. Você vai sentir o ambiente. Mas vamos para outra atitude. E quando a pessoa é séria? Quando a pessoa é, tipo, aquele ombro reto, não tem exatamente um sorriso no rosto, uma pessoa mais fechada, assim, tudo mais. A pessoa está atenta, está presente, mas não está exatamente alegre. Vocês acham que isso é uma atitude que um juiz pode ter? Exato. É. Então, claramente eu estava fazendo bullying com o Marinho. Desculpa, não, gente, brincadeira, eu não estava, tá? É errado fazer bullying com as pessoas, por favor, não façam isso. O Lucas falou a atitude que eu mais vejo. O Lucas Henrique. O Lucas já falou sério, sim, intimidador, não. Pois é. E por que eu trouxe esse ser sério aqui? Sério sem ser rude, Laila falou. Exatamente.
Eu falei que, poxa, ser alegre faz as pessoas estarem mais à vontade para te chamar. Isso é verdade. Mas, honestamente, quando você tenta ter uma atitude que não é o que você é ou o que você está sentindo, as pessoas sentem. Então, se o seu natural é ser uma pessoa mais séria, é ser uma pessoa mais fechada, cara, pode, não tem problema. Você pode ser um juiz mais sério, mais fechado. Isso não é um empecilho para você ser um juiz. Mas, como o Lucas AG falou, isso é muito diferente de você ser intimidador. Se essa sua seriedade é algo que faz com que as pessoas não queiram falar com você, aí nós temos um problema. Tá? Mas se em geral simplesmente é aquilo que você é, tá tudo bem. Só que aí você pode, à medida que você vai tendo experiências, perceber se essa tua atitude está te atrapalhando ou não. Da mesma forma que às vezes um juiz alegre demais pode não ser levado a sério em certos ambientes, e aí você toma essa decisão na sua cabeça, né, de tipo, poxa, eu consigo ainda ter uma atitude profissional, eu consigo ainda ser levado a sério apesar disso? Ou será que eu preciso mudar um pouco minha atitude? Será que existe um meio termo? Cara, a experiência que vai te trazer isso, tá? Mas, entre alegre e sério, é muito diferente dessas duas outras atitudes que eu trouxe aqui, de você ser tagarela ou você ser intimidador. Por que eu coloquei aqui tagarela? Porque seria o alegre demais. É a pessoa que, por exemplo, o jogador te perguntou uma coisa, você vai passar 5, 10 minutos conversando com essa pessoa e não só responder o que ela precisa. E lembra que lá antes a gente falou como que a gente precisa ajudar as pessoas num tempo razoável? Se você está se estendendo demais, ou se você está, digamos assim, está ali para fazer amigos e não para ajudar as pessoas, né? Você está ali por você e não pelos outros, isso não é tão legal. Isso não, né, não está sendo tão construtivo. Sobre ser intimidador, vou fazer um parênteses aqui, que em alguns momentos você pode usar isso como ferramenta. Existem algumas situações super específicas em que você vai ser intimidador de uma forma deliberada, porque você precisa fazer isso para o bem do torneio. Lá na apresentação eu falei que algumas vezes eu já tive que separar bate-boca de jogador. E nesses momentos, às vezes, você vai ser intimidador. Você vai dizer, seguinte, parou. Isso é uma atitude até violenta, de certa forma, né? Tipo, você está se pondo ali. Mas você está usando isso como uma ferramenta, de uma maneira medida, e que você sabe o que você está fazendo. É muito diferente de você ser aquela pessoa que está no meio do torneio de cara fechada e o primeiro que levantar a mão vai tomar um grito. Tipo, não sejam essa pessoa. Beleza? Parece razoável até aqui? Fez sentido essa diferença entre as duas primeiras e essas duas atitudes? Sim? Não, não sei. Valeu, Lucas. Beleza. Então vamos falar aqui de outras situações. O que vocês acham de cumprimentar um jogador com um tapinha nas costas? Tipo, você já viu, tá lá as pessoas jogando, alguém te chama, aí você, oi, fulano, e aí? Ou então, às vezes, é uma pessoa que você não conhece, mas você percebeu que aquela pessoa tá fazendo alguma coisa errada, e você chega e fala, oi, jogador, então, sabe, já tocando nela, já dando um tapinha nas costas. A Luna falou que depende de que país você tá. O Henrique falou, contato é sempre ruim. Lucas Henrique, posso te chamar de Henrique para diferenciar do outro Lucas? Beleza. O Henrique falou, contato é sempre ruim nesse ambiente. Gustavo falou, prefiro evitar contato físico. Justamente. Assim, se fosse para dar um conselho sem maiores explicações, eu te diria, não faça isso, por favor. Se fosse com mais explicações, assim, no Brasil, em geral, a gente tem essa atitude com pessoas, né? Assim, tocar numa pessoa não é a pior coisa do mundo.
Mas, se vocês pararem para prestar atenção, vindo de alguém que tem um papel de autoridade, e no caso de você como juiz de um torneio, você vai estar nesse papel de autoridade, isso é ou intimidador ou invasivo, muitas vezes, tá? Então, eu recomendaria vocês pararem para observar, assim, porque uma vez que você começa a enxergar, fica muito difícil não enxergar. Eu já vi gente usar isso aqui, mais uma vez, como ferramenta. Justamente, você está no Brasil, então, assim, você não vai ser processado por tocar em alguém, mas você sabe como aquilo ali impõe tua presença para aquela pessoa. Então, você está usando isso de forma deliberada para, né, passar uma mensagem para aquele jogador. Às vezes, por exemplo, um jogador que você já sabe que dá problema. Então, eu já vi gente chegar assim, dá uma tapinha, impondo sua presença. Mas, de forma geral, cara, não é bacana. Não é bacana. Exato, a Lona falou, você pode usar para desescalonar uma situação. Sim, tem gente que usa dessa forma. Embora, dependendo da pessoa, pode ter o efeito contrário. Eu, pelo menos, eu vou falar isso pessoalmente. Se eu tô muito brava e você fala, não, calma aí, moleque, eu vou ficar 3 vezes mais brava que você. Pior, eu vou ficar brava com você em vez de estar brava com o meu oponente. Então, de modo geral, isso não é tão legal. E aí, é algo que você faz com atitude amistosa, que você tá tipo, oi, tudo bom, que legal, beleza, mas pode dar muito problema. E se você estiver fora de países da América Latina, por favor, não faça isso de forma nenhuma, tá? Beleza? Ana falou que exige um nível muito bom de leitura das pessoas para fazer isso com confiança. Exatamente. Total. E chamar jogador pelo nome? Te chamam numa mesa, você chega lá, pô, e aí, Lucas? Como que posso ajudar você? Vocês já viram isso? Vocês já fizeram isso? Já fizeram com vocês? O Rick falou, não sei exatamente porquê, mas parece errado também. Tá. Alguém tem mais alguma opinião, mais alguma impressão? Você pode não saber, tá? Mas, pai, me parece certo, me parece errado. Me vejo fazendo isso. Eu tenho uma opinião um pouco contraditória quanto a isso. Conte. Eu já ouvi de muitos judges em várias conferências de que, tipo, não faça isso em um torneio competitivo com vários jogadores, jogadoras, com vários juízes, não faça isso, porque pode passar uma imagem de que você está favorecendo aquela pessoa, né? Que entra naquela coisa que eu falei dos pilares do Código de Conduta, que é a justiça. Uhum. Mas eu também ouvi uma outra opinião que eu me senti mais confortável, que é a ideia de que, tipo, você está atendendo uma call com pessoas que você conhece, você chegar e falar, tipo, por exemplo, Lu, né? Você me chamou, sou a juíza, e eu falo, oi, Lu, tudo bom? Como posso ajudar? Eu cumprimento você, eu reconheço para as pessoas que estão em volta de que eu te conheço, eu sei quem você é, mas eu não estou fazendo isso de uma forma, e aí, Lu, beleza? E como é que vai a família? De uma forma profissional, de uma forma. Eu estou reconhecendo que sim, nós nos conhecemos, nós temos uma relação, mas nesse momento eu sou profissional e eu vou te atender. Faz sentido? Para mim faz bastante sentido. Então, é mais ou menos essa ideia. A galera falou aqui nos comentários, pô, manifesta uma certa intimidade, acontece muito em loja de bairro. E juntando isso com o que a Luna falou, é por aí. Na hora que você chama alguém pelo nome, o que é a coisa mais natural do mundo, vai acontecer. E eu falo uma coisa, eu sou uma pessoa que chama muito jogador pelo nome. Você deixa muito claro que eu conheço essa pessoa, tá? Tipo, não é a primeira conversa que estamos tendo. E pode ser que não tenha nada de errado nisso,
Mas por que que geralmente se fala para você evitar isso? Porque no momento em que você mostra que você tem certa intimidade com um jogador, ou que você conhece aquele jogador, isso poderia passar para um outro jogador, para aquele que é o estranho, para aquele que não te conhece, para aquele que às vezes é a primeira vez que está jogando ali naquela loja, que você, digamos, vai ser parcial em relação ao outro jogador, certo? Poxa, eu já conheço essa outra pessoa. E, às vezes, por exemplo, se você conhece os dois jogadores, alguém te chama, isso é algo que eu faço bastante. Ou então, por exemplo, eu estou observando os dois jogadores, os dois me conhecem, um deles fez uma jogada errada. Eu falo, fulano, não pode fazer assim. Ah, é, tá, beleza. Porque nesse caso você tem intimidade com os dois. Até, inclusive, o oponente conhece esse outro jogador e esse outro jogador conhece o oponente. Então, tá de boa. Se você está fazendo isso num ambiente em que tem pessoas novas, então você tem, digamos, os de sempre e você tem pessoas novas, você pode pensar, tá, beleza, de que forma, com que tom eu vou fazer isso, de uma forma que o outro jogador não se sinta o excluído, não se sinta a nova do rolê, sabe? Vai bem de abordagem. O Marinho falou, eu gosto muito de me apresentar para outro jogador. Isso é algo que ele faz bastante mesmo. Tipo, cheguei aqui, beleza. Olá, jogador. Se você tem, por exemplo, aluna que a gente conhece há anos e aí tem outra pessoa que é nova na loja. Oi, jogadores. Oi, eu sou o fulano. Pronto, aquela pessoa agora tem um pouco mais de abertura contigo. Você fez aquela outra pessoa se sentir, não exatamente bem-vinda, né, mas se sentir parte do rolê. Faz sentido? O Vitor falou, agora pelo que a Luna falou, parece melhor você deixar claro que tem uma ligação com o jogador. Imagina o jogador ver depois do evento se batendo altos papos com o oponente. Sim, exatamente. Então, super depende de como você vai fazer isso. Porque as pessoas falam tanto, não faça, por essa razão, mas existem formas e formas de você falar e de você dar essa transparência para as coisas. Dejara falou, eu me apresento, pergunto o nome da pessoa e deixo ela falar o que aconteceu primeiro. Sim, isso é bem bacana. Justamente porque você vai fazer as pessoas se sentir ouvida. Você vai fazer elas se sentir parte da coisa, certo? Lucas falou, depende da abordagem, né? Uma forma decente é se você sabe o nome de um, cumprimenta um pelo nome, pergunta o nome do outro, aí a gente tá numa igualdade e segue a vida. Exatamente. Mas percebe que, assim, só nessa conversa a gente já falou de vários aspectos, a gente já falou de feeling do que está acontecendo ali, que existem jeitos e jeitos de fazer as coisas. É bem por aí mesmo, tá? Lidar com pessoas é muito por aí. Vamos falar agora de algumas situações um pouquinho diferentes, inclusive por isso que o fundo mudou. O que é que vocês acham de quando você chega na mesa, aí alguém te pergunta alguma coisa, aí você pega a carta para ler? O Lucas já trouxe a problemática. Sem pedir antes, tem que pedir, gente. Sim. Sempre que você vai mexer em coisas dos jogadores, tem que pedir. Você não precisa necessariamente fazer uma requisição em 3 vias pedindo para tocar os objetos dos jogadores, mas você fala, licença, posso? Às vezes os jogadores estão, por exemplo, estão tendo algum diálogo, você faz menção, né? Você faz um gesto assim. Aí a pessoa fala, tá bom. Aí você pega e vê. Então, não toquem nas coisas dos outros sem pedir, muito importante. Mas, beleza, o jogador te deixou pegar no objeto dele, pegar na carta dele. O que vocês acham da atitude do juiz que pega a carta para ler? Não parece que ele tá meio tipo, meu Deus, você não conhece a carta, mano? Você se chama juiz, velho, e não sabe o que essa carta faz? Luna falou que é normal. Henrique também falou que é normal. Ela trouxe algo importante. Demonstra que tu tá querendo confirmar algo e não apenas tentar lembrar. É por aí que eu queria trazer isso. Exato, a gente falou, ninguém tem memória fotográfica. Exatamente, cara.
Você pegar a carta para ler, existe piadas, inclusive, não só em Magic, mas em outro jogo de tipo, ih, pegou para ler, perdeu, cara. Você não sabe o que isso faz, você tá por forão. Cara, você como juiz, você não tá ali para provar que você sabe as coisas, você tá ali para fazer as coisas direito. Então, custa nada você pegar a carta, confirmar o texto, ver certinho o que é que ela faz, é perfeitamente normal. Mesmo que você conheça a carta, mesmo que seja uma carta que joga pra caramba no meta, às vezes o que a pessoa está te perguntando é um aspecto específico da carta. Então, você sabe no geral o que ela faz, mas você não lembra exatamente se aquilo ali é contínuo ou trigger, ou como que funciona certinho, com certeza, com todos os detalhes daquele layer. Pega para ler. Custa nada. Tá tudo bem. E o que vocês acham sobre dizer não sei e sobre consultar documentação no meio da call, no meio da chamada? O Lucas falou que é esperado. Exatamente. É esperado. Assim, sobre consultar documentação, você não vai ler 98 páginas de regra, mais, sei lá, 50 e poucas páginas de regra de torneio no meio da chamada. Então, você tem que ter noção de como funciona o jogo. Como a Luna falou, joguem o jogo, por favor. Mas você tendo essa noção, e aí você tem um ponto em que você entendeu sobre o que era aquilo, e aí você, tá, beleza, é sobre isso aqui. Então, se a regra me disser A, eu falo isso. Se a regra me disser B, eu falo isso. Você abre a documentação e vê. Normal. E, justamente, isso está atrelado à mesma coisa, eu não sei. Alguém te pergunta, pô, não sei, algo super específico, tá? Aí você, poxa, boa pergunta, não sei. Me dá um minutinho que eu vou conferir, tá? E aí você vai abrir a documentação e vai conferir. Algo muito importante é que, assim, esse não sei nunca vai ser um não sei, acabou por aqui. Sempre vai ser um não sei, mas vou resolver, tá? Então, já que você vai resolver, tá tudo bem você dizer isso. E, honestamente, eu acho muito melhor você dizer um não sei confiante. Cara, não sei, mas, putz, eu fiz minha lição de casa, eu sei como resolver este não sei. Eu sei que eu tenho um Discord para perguntar, na pior das hipóteses, eu sei mais ou menos como funciona, vou só olhar na documentação, eu tenho ideias de como resolver isso e eu vou resolver isso para você, eu vou te dar essa resposta. Beleza, cara. E isso é um não sei que te dá uma atitude muito mais positiva e que faz aquele jogador confiar muito mais em você do que você inventar uma resposta da sua cabeça, dizer, não, é assim. Pô, juiz, eu acho que não é bem assim, não. Tem certeza? Tenho? Confia. Vai lá. É assim. Sempre que você está inventando, sabe? Por favor, não inventem resposta para jogador, cara. Não façam isso. Consultar documentação, consultar alguém, leva um tempinho de nada, e aí você vai ter não só um torneio melhor, você vai ser um juiz melhor, e você vai ter a confiança desse jogador. Beleza? E agora tem umas coisas um pouco mais polêmicas. Oi? Eu tenho uma frase que eu aprendi e que eu sempre assim, eu estou confiante na minha resposta, mas para dar a melhor resposta possível para você, eu irei consultar os documentos ou irei consultar o meu colega. Nunca ninguém reclama de receber uma resposta assim. Total. Que Sim. você quer falar, que você quer dar o melhor serviço possível, a melhor resposta possível. Nossa, com certeza, cara. E eu digo isso para vocês. Isso não é só quando você é juiz novinho ou quando o set é novinho, quando a carta é novinha, tá? Tipo, 2 semanas atrás, estava num torneio que eu apitei 8 vezes só essa temporada e me fizeram uma pergunta que ninguém nunca tinha feito. Cara, eu falei, jogador, nossa, boa pergunta. Não faço ideia. Vamos descobrir junto?
abri a regra, li a regra, e aí vem uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei o celular em cima da mesa e mostrei a regra para o jogador. Falei, então, é assim, porque ela funciona assim, 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 tá vendo? Ali, faz sentido. Top. Essa pessoa aprendeu alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, e não existe, nesse caso, um mal-estar de, nossa, o juiz não fazia ideia e tá tirando agora, porque a regra estava ali muito clara na frente de todo mundo. Então eu sabia que eu não estava, ai meu Deus, eu não achei a resposta e inventei. Não, estava ali, de bom. Todo mundo entendeu, todo mundo ficou feliz. Mas então vamos lá, vamos para coisas um pouco mais complexas aqui. O que vocês acham sobre concordar com o jogador? Tipo assim, o jogador te chama e fala... Às vezes ele nem tá falando com o oponente, né? Ele chama e fala, juiz, eu posso usar essa carta naquele ataque ali, certo? Aí você fala, sim, isso mesmo. Exato, pode ser. Parece estranho, parece natural. Normal, né, Henrique? Beleza. Eu também acho perfeitamente normal esse tipo de pergunta. Mas existe uma diferença entre concordar com o jogador e concordar com um jogador. E o que eu quero dizer com concordar com um jogador? Um jogador fala, eu quero usar isso aqui, e o outro fala, não pode. O outro fala, nossa, claro que pode, mano. Eu tô na minha reaction step, eu posso usar isso aqui. O outro fala, não, cara, não pode. Ou às vezes melhor, tipo, eu tô na minha defense step, vou usar o defense reaction. Não, cara, não é assim que funciona ali. Defense. Lógico que é assim que funciona, irmão. Aí eles se chamam. E aí você chega e fala, não, cara, o Ricardinho tá certo. Ou então, já falamos de nome, né? Tipo, não, seu oponente tá certo, você não pode usar agora, né? Vem depois, não é agora isso aí. Como você, como jogador, se sentiria? O que é que vocês acham? Vocês veem alguma coisa de estranho nisso? Vou tomar água enquanto vocês pensam. Lala falou que acha esquisito fazer isso. Você quer abrir o áudio e elaborar um pouquinho mais para nós? Então, eu acho esquisito você fazer uma coisa dessa, porque você meio que tira a igualdade dos dois jogadores ali na mesa que você está atendendo, né? My girl, isso aí. Você pode abrir até um precedente aí de que um cara fala, não, ó, o juiz já concordou comigo, eu sei o que eu tô fazendo. E aí começa a querer intimidar o oponente ou coisa do tipo. Exatamente. Como o Dejara falou, nesse caso eu prefiro explicar o passo a passo certinho como estão nas regras. E o Juliano falou, apenas concordar parece vazio. E aí o Vitor complementou, acho que elaborar o por que pode, por que não pode, né? Talvez é melhor do que você simplesmente concordar e discordar. E sim, existem esses dois aspectos nisso. Então, no aspecto anterior, quando o jogador te chama e ele te pergunta alguma coisa, pelo visto ele já tem um conhecimento das regras, ele só quer confirmar se é aquilo mesmo que ele entendeu ou se ele entendeu errado. Cara, é uma resposta curta, é uma resposta objetiva. Top, você pode ou não, cara, não pode. E aí, quando você fala não pode, às vezes ele vai te perguntar por quê, ou às vezes ele já tem uma noção do porquê, só queria confirmar. Beleza. No caso que a gente tem os dois jogadores envolvidos, a gente tem, além da questão do porquê da regra, que se você tem a oportunidade de explicar para a pessoa como que aquilo funciona dentro do jogo, é legal você explicar. Você vai gastar 30 segundos e você vai ter um jogador que está educado para o resto da vida. Mano, explica para essa pessoa. Não, cara, as reactions vão ser na reaction step, é depois. Eu sei que está escrito defense, que é a defense, mas uma coisa não é exatamente
né? Não é por aí, não é assim que o jogo funciona. Beleza. Mas, quando a gente tem 2 jogadores, tem essa questão da relação de poder. E aí, se em vez de você dizer, olha, as regras dizem que você pode fazer isso, o jogo funciona desse jeito, e aí, por causa disso, porque o jogo funciona desse jeito, você pode ou não pode, você está colocando a razão disso no outro jogador. Você está dizendo, não, é que nem o fulaninho falou. Você está colocando o poder na mão do outro jogador. E acontece que nem isso que falaram, que pode ser que mais pra frente o cara se use disso. Fala, tipo, você não já percebeu que eu manjo, cara? O Levite falou, o problema é que parece que você está concordando só com um lado. Exatamente. Então, para a pessoa que, digamos assim, não está sendo concordada, que você não está concordando com ela, é meio ruim, porque ela tá tipo, ah, não, beleza, então o meu oponente está certo, tem essa questão de poder, e no final das contas, não é assim que as coisas funcionam. Não é porque o oponente falou isso. As coisas funcionam porque o jogo é assim. Certo? Então, esse é um problema desnecessário. E eu vou te falar que, pessoalmente, eu sou uma pessoa que faz muito isso, e às vezes parece até que é um pouquinho de falta de educação, porque parece... Às vezes o jogador que falou a coisa certa fica, mano, mas foi exatamente o que eu falei? Por que o juiz não, não concordou comigo? Mas isso é um pequeno mal-estar que geralmente passa muito rápido, tá? Você diz, ah, a regra funciona assim, 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 o outro, ah, tá bom, beleza. E você evita problema. Mais uma coisa polêmica, pedir desculpas. O que vocês acham sobre isso? Normal, sempre bom, beleza. Luna falou que depende por que você está pedindo. Quer trazer mais sobre isso, Luna? Isso aí, tá. Isso é mais ou menos algo que faz toda a diferença. Se você errou, ir lá e pedir desculpa para o jogador e corrigir o que você fez de errado não é só recomendável, é essencial, faz parte. Você precisa fazer isso. Não é opcional, é obrigatório. Putz, mas ele vai achar que eu sou um juiz pior por isso. Provável. É bem possível que da próxima vez que você der uma ruling para essa pessoa, ela pense 2 vezes se tá certo. Realmente, faz parte. Vou te dizer uma coisa, você também vai pensar 2 vezes. Depois que você percebeu que você errou, você também, nas suas próximas calls, vai levar aqueles 2 segundos a mais pensando se você raciocinou correto. Isso é muito bom. Mas, para o jogador que você errou com ele, você errou com essa jogadora, você chegou lá, falou o que você fez de errado, corrigiu a situação, pediu desculpas porque você falhou na sua função. E assim, não vamos falar como se isso fosse um absurdo. Você falhou na sua função. É um absurdo você é a pior pessoa do mundo? Não. Todo mundo falha. Normal. Mas o fato é que existiu um erro. Beleza. Você chegou lá, se desculpou e deixou isso muito claro. Pelo menos essa pessoa vai saber que você não é alguém que se esconde no erro. Então, pode ser que essa pessoa perca um pouquinho de confiança em você do ponto de vista de se você responder algo na lata, ela ficar meio, não sei se é bem isso. Pode ser, não vou mentir para vocês. Mas essa pessoa vai saber que você se importa com o jogo, que você se importa com o bem-estar daquele torneio dela, e que quando você falar da próxima vez e levar um pouquinho mais de tempo, ela vai saber que você está checando se está tudo certo. Então, isso não é só uma obrigação porque está escrito que você precisa fazer isso. Mas isso é muito bom para você e para o torneio. Ou para o evento que você tiver lá. Agora, existem as situações, às vezes, em que você meio que pede desculpas quando a pessoa errou. Tipo, o coleguinha fez cagada, o jogador fez alguma coisa, e aí ele tá tomando uma penalidade por isso.
e você fica, poxa, né, assim, eu diria pra vocês terem muito cuidado sobre isso, tá? Porque na hora que você aplica uma penalidade, você tem que saber que você está aplicando uma penalidade porque aquilo é necessário para que o jogo e o evento e o torneio continue da melhor forma possível. Uma coisa é você se solidarizar com o sentimento de um jogador que, tipo, nossa, real, né? É chato você errou, mas aí são erros honestos, ou então são erros de destreza, e aí a pessoa acaba, né, se ferrando por causa disso, tendo um problema por causa disso. Realmente, você se solidarizar com isso, ok, somos humanos, a gente já estabeleceu isso lá no início. Mas isso é muito diferente de você dizer, ai, nossa, que droga, né? Queria que isso pudesse ser diferente, porque assim, tecnicamente está dentro do seu poder que isso seja diferente. Mas você não vai fazer isso, porque você sabe exatamente por que aquela penalidade está sendo aplicada. Faz sentido essa diferença para vocês? Essa eu sei que é um pouco mais complicada, tanto na cabeça quanto na vida, assim. Mas no dia que isso acontecer, que você tiver essa tentação de... Geralmente isso acontece quando você está aplicando a penalidade, ou quando, sei lá, o jogador se atrasou. E aí ele vai perder o torneio dele e tudo mais. Poxa, é uma pena. Realmente é uma pena. Mas isso vai acontecer, tá? Isso não vai deixar de acontecer porque é uma pena. O que eu uso na minha cabeça quando eu tenho essa tentação de dizer para os jogadores, tipo, poxa vida, essa pessoa errou, é uma pena para ela, mas eu tenho outros 71 jogadores que precisam de um torneio bom, de um torneio justo e de um torneio que prossegue. Então, geralmente não vai fazer sentido você pensar que, vou mudar o universo por causa dessa uma pessoa. Às vezes faz sentido, tá? Mas é bastante raro. Exato, o Henrique falou, saber pensar é triste, mas é isso. Meio que sim. E às vezes não é triste. Às vezes é triste para essa pessoa, mas de modo geral faz todo sentido. Então, faz parte. E usar da autoridade de juiz. Aqui, usando a autoridade de juiz, eu quero falar sobre duas coisas. Uma que a gente falou lá antes, que tá lá o jogador, tipo, discutindo com o outro, ou qualquer situação, e você vai chegar, colocar os ombros para trás, como o juiz falar, gente, é isso. Sabe aquele momento em que parece que você tá com 2 metros de altura e 80 de largura, assim, pá! Sabe? Que você se põe como o juiz do evento. Tem essa situação, mas também tem a situação em que, por exemplo, você está explicando alguma coisa para os jogadores, eles não estão muito confiantes no que você está dizendo, e você fala, cara, é assim porque eu estou dizendo, segue o jogo. Vai, segue o baile. Confia. Por quê? Porque eu estou dizendo. Vocês já passaram por isso? O que vocês acham desse tipo de situação, desses dois tipos de situações? Pô, é um negócio meio chato, mas você tem que parar e pensar. Se o juiz não tiver a autoridade do juiz, quem que tem? Sim. Sim. O que eu diria quando você pensa em customer service, você pensa, tipo, nossa, a pessoa chegou aqui e deu uma carteirada de juiz, isso é o ideal? Isso é o comportamento padrão que você quer? Não. Óbvio que não. Mas ele pode ser necessário? Pode. E o exemplo clássico é justamente jogadores que estão discutindo. Geralmente você chega e fala, oi, gente, tudo bom?
muitos casos, isso vai ser suficiente para os dois, tipo, calarem a boca e prestarem atenção em você e falarem com você em vez de estar discutindo um com o outro. Às vezes isso não vai ser o suficiente. E aí você, às vezes, precisa interromper aquilo de uma forma, digamos assim, mais mal educada, digamos. A questão é, você está fazendo isso por um objetivo e você vai tentar fazer isso da forma menos ruim possível. Então, beleza, você fez tudo aquilo, né? Tipo, gente, parou, você falou grosso, você falou alto às vezes, não gritando, né? Mas um pouco mais alto do que era o necessário. Parou ali, cara, não tem necessidade de você continuar sendo, quer dizer, provavelmente não vai ter necessidade de você continuar sendo isso. Você pode voltar ao seu normal, tá? Beleza? Da mesma forma, às vezes o jogo tem que prosseguir, os jogadores não entenderam o que você quis dizer. Você pode dizer vai continuar porque eu tô dizendo que vai continuar, mas você pode dizer gente, eu sei que vocês não parecem muito confortáveis com isso, mas assim, é assim que as coisas funcionam. Segue o jogo. E aí, se vocês quiserem, no intervalo, quando terminar essa partida, fala aqui comigo e eu te explico todos os detalhes, todas as razões, todas as analogias que vão te fazer entender porque que as coisas são assim. O que você está dizendo de informação é a mesma coisa. É assim porque eu falei que é assim. Mas você está dando espaço para esses jogadores resolverem essa questão em algum momento. E é isso que a gente estava falando lá antes. Existe um torneio que você precisa que prossiga, que a gente vai resolver isso aqui num tempo razoável, mas a tua função é auxiliar esses jogadores. Então, basicamente, o que você está fazendo é trocar o momento de ali do meio da rodada para um momento depois, que vai ser muito mais benéfico para todo mundo. Vitor Hugo falou, os jogadores podem solicitar a posição de um segundo juiz? Sim. Tá lá na questão de torneio, e inclusive eles podem fazer isso quando quem te atende é o juiz mor. Quando o juiz mor do torneio te atende, a palavra final é desse juiz. Só que se os jogadores não estão exatamente aceitando isso, ele vai constar um segundo juiz, se houver um segundo juiz, obviamente, e vai voltar com essa resposta. Mas o que eu estava falando aqui é algo bem mais simples, na real. Muitas vezes não é nenhuma questão de que eles estão discordando de você. É uma questão de que eles realmente não entenderam. Às vezes é uma regra complexa. Acontece. E aí, tipo, você já teve o seu momento para entender ali, aí os dois jogadores estão soltando fumacinha, tentando entender exatamente por que as coisas são assim, mas não tá rolando. Às vezes não vai rolar mesmo. Mas a vida tem que continuar. Então, a partir do momento que eles têm ferramentas suficientes para seguir com o jogo precisa seguir. Então, vamos falar um pouco mais rápido, até porque o nosso tempo está acabando, de coisas um pouquinho mais técnicas. Anotar o tempo que o jogo foi interrompido. Isso é necessário, tá? Exatamente. Se vocês já leram lá a documentação de torneios, tá falando que você precisa devolver aos jogadores o tempo que foi usado. Então, por isso, na hora que te chamam, você precisa ter o tempo que o jogo foi interrompido. E aí eu vou dar uma dica que é esse anotar não necessariamente é um anotar físico, porque às vezes daqui que você pega um caderno e anote, se passaram 30 segundos preciosos. Você pode olhar o seu relógio, saber a hora, né? Coloca aquela hora assim na sua cabeça e vai. Beleza? Tomar todo o tempo necessário. O que vocês acham? Você tá lá, você explicou, aí o jogador não entendeu, aí você explicou de novo. Você precisava ter explicado de novo? Eu acho que você tem que tomar todo o necessário e o mínimo possível ao mesmo tempo. Exato. Exatamente. O necessário nessa frase é muito importante. Você vai tomar o tempo necessário, você vai atender esses jogadores com todo o seu amor, atenção e dedicação, mas você não vai passar 10 minutos explicando para eles que não pode usar essa cartinha. Ok? E quando super vai acontecer, tá? Nos Air Launches, provavelmente,
Você tá atendendo o jogador e te chamam do outro lado do floor. E aí? Você vai atender eles com a mesma dedicação, a mesma atenção? Ou você vai dar uma acelerada para poder ir para lá? Ideias? Não? Ninguém? Tá. O que eu vou te dizer sobre isso... Sim, lá ela falou, sim, a única mudança é que você vai tentar sinalizar que você está a caminho da próxima chamada ou chamar mais um juiz, tá? É muito comum você não ter um outro juiz. Então, galera, tô indo, mas esse atendimento em que você tá, você vai continuar atendendo com toda a atenção, dedicação e amor do mundo. Por quê? Porque a gente já falou que você tá tomando o tempo necessário, cara. Se você tem tempo para cortar essa chamada para atender a outra, significa que você estava usando mais tempo do que você precisava. Então, aquele tempo que você está dedicando àquela mesa, ele é necessário. Você não vai fazer um trabalho ruim para ir para outra mesa e fazer um outro trabalho ruim. Não faça isso. Você vai fazer um bom trabalho, você vai chegar na outra mesa e você vai fazer um bom trabalho. Beleza? Lucas perguntou, a partir de quando eu conto o tempo da outra mesa? Porque eles vão ficar parados, estão sem juiz, assumindo que não tem outro disponível. Você vai pensar no tempo que essa mesa ficou parada. Você vai pensar no tempo de interrupção desse jogo. Se eles te esperaram 2 minutos e você passou mais 1 minuto para atender eles, eles vão precisar de 3 minutos a mais, tá? E, finalmente, o que eu queria falar para vocês é assistir jogos. Assistir jogos é importante não só porque ele te faz um juiz melhor, não só porque ele te ajuda a ajudar os jogadores, porque você está vendo o jogo deles e você está evitando que coisas erradas aconteçam, mas, por incrível que pareça, isso faz pessoas chamarem juiz mais. Quando você está ali, passando do lado da mesa, você está lá do lado da mesa e alguém tem uma dúvida que é uma dúvida boba. E se você já foi professor, se você já foi aluno, provavelmente, às vezes você tem aquele tipo de... Ah, isso é bobo, não vou perguntar para ninguém. Só que aí tem um juiz passando, não tá fazendo nada, tá ali do seu lado. Aí você, juiz, isso aqui... Nossa, cara, sério. É insano o quanto isso acontece mais quando você está simplesmente perto dos jogadores, em vez de estar lá no canto só observando o mundo igual sim. Vai ter momentos que você vai para fazer isso? Sim, até porque você precisa respirar. Mas, sempre que possível, passe entre as mesas, para assistir jogos, tá? E observa os seus jogadores. É isso que a gente tinha de situação por agora. Como eu falei para vocês, nem sempre você vai ser solicitado só em jogos, tá? Isso pode acontecer fora de jogos, mas é bem parecido, na verdade. O seu raciocínio vai ser o mesmo. Então, beleza, você tá fora do jogo e algum jogador te pergunta, juiz, onde que é o banheiro? Cara, você precisa da informação para ajudar essa pessoa num tempo razoável. Se você sabe onde é o banheiro, você indica. Se você não sabe onde é o banheiro, você fala, boa pergunta. Ah, é ali, ó. Top. É mais ou menos isso. Se ele te pede, ou ela te pede alguma coisa que você não tem como resolver naquela hora, vai levar meia hora para você resolver e você tem um torneio para tocar. Você vai direcionar essa pessoinha para alguém que possa ajudá-lo. Provavelmente alguém da organização pode ajudar essa pessoa. Se você estiver na loja, é muito capaz que balconistas possam ajudar essa pessoa. Certo? Porque não parece muito razoável você passar meia hora procurando banheiro, você se ausentar dali procurando banheiro. Então, o raciocínio é bastante parecido. Tá? Eu trouxe para vocês, agora é o momento print, algumas coisas que parecem muito bobas, mas especialmente se forem seus primeiros torneios, isso pode te ajudar bastante. Então, 2 roteirinhos aqui, um de te chamaram na mesa, qual que é o geral da coisa aqui? Eu juro que eu tô terminando, Luna. Primeiro, deixar saberem que você tá a caminho. Então, chamaram o juiz. Opa, tô indo. Faz um sinal, faz os jogadores te verem, ok? E saberem que você tá indo lá, que você viu eles precisando de ajuda. E aí você vai abordar os jogadores. Pensa como que você vai abordar esses jogadores. Cada pessoa tem o seu jeito. Tem pessoas que vão dizer, oi, aí, como que eu posso te ajudar hoje? Eu falei,
olá, bom dia, sei lá. Mas para pensar nisso e para pensar como que você vai ser autêntico e ao mesmo tempo parecer prestativo ao fazer isso, ok? E aí você vai resolver a sua chamada, mais sobre isso daqui a pouco. Você vai finalizar a chamada e repor o tempo tomado. Eu sei que repor o tempo tomado a gente já conversou, mas finalizar a chamada é importante, porque muitas vezes os jogadores não percebem que você deu a resposta e finalizou a resposta. E aí você vai embora da mesa e eles ficam olhando assim, mas pode continuar a jogar? Putz, é para jogar? Eu sei que parece bobo, mas isso acontece. Então, deixa claro que, é isso, podem continuar. Beleza? E recomendo bastante que vocês verifiquem se deu tudo certo. Então, acabou aquela chamada ali, você se afasta da mesa e você fica olhando. Eles retomaram o jogo? Fizeram do jeito que você falou que era para fazer? Deu tudo certo? Ótimo. Se não deu tudo certo, se as pessoas ainda estão com cara de confusa, ou se elas fizeram exatamente do jeito que você falou que não era para fazer, volta lá na mesa. Ajuda essas pessoas de novo. Ok? E sobre o resolver a chamada, como que eu recomendaria vocês a estruturarem isso? Primeiro, você vai entender a dúvida ou a situação, porque nem sempre está claro na hora que te perguntam alguma coisa. E aí você vai pensar quais informações você vai precisar e você vai obter essas informações. Como que você vai obter essas informações, cara? Você vai olhar a arena, você vai constar regras se necessário, você vai perguntar aos jogadores se necessário, você vai dar seus pulos para obter as informações que você precisa. E aí, o que eu aconselho? Explica a você mesmo, na sua cabeça, o que aconteceu. Qual é a resposta e por quê? Porque uma vez que você fez isso na sua cabeça, você consegue explicar esses jogadores muito melhor. Então, parece bobo e parece lógico esse roteiro, mas por que eu trouxe ele aqui? Frequentemente você chega na mesa e os jogadores estão te bombardeando com informações que você nem sabe se você vai precisar, se você nem sabe o que tem a ver com as coisas, e você fica mais confuso do que ajuda em alguma coisa. Então, seu primeiro foco é entender o que está acontecendo, e depois você passa para o resto. Beleza? É isso, gente. Eu queria trazer perguntas e experiências de vocês, mas vocês já foram muito maravilhosos aqui no chat enquanto isso, e o tempo eu estourei, desculpa. É isso. Tudo bom, foi ótimo. Obrigada, Lu. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Eu vou seguir com as apresentações, não vou dar um intervalo formal por conta do tempo, mas, por favor, se vocês precisarem ir ao banheiro, tomar água, fazer o seu próprio intervalo, façam isso no seu próprio tempo. Não deixem de beber água, não deixem de ir ao banheiro, não deixem de se hidratar e cuidar de vocês. Mas nós vamos seguir aqui com... Muito obrigada, Lu. Foi muito bom, muito boa a sua apresentação. E nós vamos seguir com a apresentação da Laila sobre regras aplicadas aos Welcome Decks. E pode começar, Laila, na hora que você quiser. Acredito que está todo mundo conseguindo ver minha tela direitinho. Eu estou com o chat aberto aqui. Só se alguém puder dar um ok aí, agradeço. Beleza.